Ó, hoje a gente vai gravar isso aqui rapidinho, porque eu não quero que o Igor apareça aqui pra estragar a resenha, hein? Tô brincando, tô brincando. Muito bom, velho. Eu já tô com saudade do Igão aqui, ó. O Igão teve um imprevisto e não vai poder participar. Teve um problema lá no trabalho, teve que sair correndo e não vai conseguir gravar com a gente. Não Mas a teremos gente. os comentários mais esdrúxulos aqui do canal. Comentários gentis, né? Do tipo. Esse cara é um frouxo. Eu falei, caralho. Ó, Muito bom. a gente vai. O que você trouxe pra gente hoje? Cara, a gente vai fazer análise de Josh Emmett contra Liron Murphy, vai ser um main event, né? Tá. Desse UFC no sábado. E, mano, foi muito da hora fazer a análise deles, porque são dois caras que são muito da trocação, né? São dois boxeadores, assim, de modo geral. Um é mais técnico, outro é um pouco mais brawler. O jeito do Josh Emmett, não sei se você concorda comigo, mas me lembra como se fosse um Dan Henderson do peso pena, assim, tá ligado? Aquele maluco que, tipo, não tem tanto... Agora que você tá falando, eu consigo... Eu nunca tinha feito essa conexão. Eu não sei por que eu sempre fiz, eu acho que talvez pelo jeito que os caras caíam com aquela mão direita dos adversários do Emmett, tá ligado? Mas o Emmett é aquele boxeador que busca bastante o chão, assim, tem bastante potência e todos os knockouts dele são assustadores, né? Quanto o Ricardo Lamas. O Bryce Mitchell que o diga, né? Mano, o Bryce Mitchell deve ter ficado totó depois daquele knockout. Ele já era totó, né? Ele já tinha um parafuso solto, agora ele deve ter uns 3, né? Exato. Não, foi sinistro, velho. E todos os knockouts dele, quanto o Ricardo Lamas, quanto o Michael Johnson, se a mão pegar, o bagulho fica doido, velho. E aí, assim, só que do outro lado, tem um boxeador que tem mais recurso técnico. Então, o Liron Murphy é um cara mais comprido, ele é mais alto, tem mais envergadura, tá invicto, e o Josh Emmett tá com 40 anos, né, velho? E aí, assim, eu não sei o impacto que a idade tá tendo nele, porque a última luta dele tinha sido com o Bryce Mitchell, né? Só que a última derrota dele tinha sido com o Topuria. E, mano, foi aqui em Orlando, inclusive, acho que faz uns 2 anos, não é isso? Foi em Orlando? Foi, eu acho que foi. Caraca, mano. Mas você assistiu ao vivo? Eu tava lá. Mano, foi tipo assim, o bicho é muito duro, mano. Que eu me lembro, ele tomou assim uns 4 knockdown. Ele tomou uns 4 knockdown e o cara não arriava, velho. Mas uma coisa que dá pra perceber dos dois é que os dois vão tentar buscar o centro no início da luta, assim. Eu acho que uma brecha que o Josh Emmett pode explorar bem é que o Liron Murphy, quando ele começa a ser encurralado, meio que não tem muito pra onde correr. Quando você é encurralado, toma uma bomba na cara e tá em perigo, ou tu vai correr, e se você corre, tu corre pra algum lado. Ou tu vai grudar, e se você gruda, você vai grudar ou no clinch em cima ou voar nas pernas. Ou você vai pra briga. E se você for pra briga, geralmente você começa com alguma mão, com alguma combinação específica. Ou você faz o que o Liron Murphy faz. E isso eu acho que pode ser um dos maiores riscos pro Liron Murphy, apesar de eu achar ele favorito. Que é, ele se fecha muito. Ele parece aqueles boxeadores que começam a tomar combinação e se fecha pra ir pras cordas. Só que, mano, com essa luvinha e com o Josh Emmett pro outro lado, velho. E com grade, né? Tipo... Exato. Mano, isso pode ser um perigo absurdo, assim. Teve várias vezes ali, inclusive com o Edson Barbosa, que no momento que ele começou a tomar volume, ele se fechou na grade, assim. Então isso pode ser uma vantagem grande que o Emmett pode explorar. Só que do outro lado, tem 2 coisas, principalmente, que o Liron Murphy tem a mais, que eu acho que pode dar uma puta vantagem pra ele, tecnicamente falando, né? E depois a gente vai trocar uma ideia sobre umas questões aqui que eu quero a sua opinião. Tá. Mas uma das coisas técnicas que ele tem a mais que o Emmett é que ele bate pra trás muito bem. Se o Igão tivesse aqui, ele ia falar, ele tem mais é que se fuder! ele ia falar agora, você sabe o que o Liron Murphy tem mais que o Emmett? Ele tem mais é que... Porra, luta chata, só vai pra decisão em cima. Caralho. Sabe, sem interromper a tua análise, mas já interrompendo, por exemplo, eu considero pro Emmett a última luta dele a luta do Topuria, porque a luta com o Bryce Mitchell, ele nocauteou rápido, não foi? Muito rápido, foi tipo 1 minuto e meio. Assim. Então, cara, na verdade, ele fez um camp, mas ele não lutou.
Entendeu? Então, tipo, na hora de tempo de luta mesmo, é como se ele tivesse 2 anos parado na minha cabeça, tá ligado? Exato, porque com o Bryce Mitchell foi em dezembro de 2023, velho. Então, exatamente. Então eu fico pensando eu fico na Um dúvida. ano e 4 meses, 1 ano e meio quase. Eu fico na dúvida, porque ao mesmo tempo que ele tá ficando mais velho, o quanto que você ter mais lutas, tá, tipo, em ritmo, não é danoso pra um cara que tá mais velho, entendeu? Tipo, o quanto que o cara mais velho tem que se preservar ou ele tem que manter um... Eu acho que tem que manter. Porque esses caras, treinar, todo mundo treina. Então, nunca acha que o lutador, quando fala, pegou luta em cima da hora. O cara tá treinando. Ninguém tá em casa, sim, no sofá vendo YouTube, que nem eu e vocês. O cara tá treinando. O cara fora de camp treina no mínimo 2 vezes por dia. No mínimo 2 vezes por dia, tá? Aí, quando ele tem camp, aí ele treina estratégia, ele treina, dá um up na preparação física e tal. Dá uma refinada no diamante ali, né? Mas esses caras estão todos treinados. Então, o Josh Emmett, o cara tá treinando. Mas, cara, a hora que entra ali, traz um negócio pro cara que camp nenhum traz. Que é aquela adrenalina, aquele negócio de... Cara, adrenalina faz muita diferença na luta. E tem um motivo muito claro pra estar treinando pesado, né? Cara, e a parada é assim, tipo, na hora do sparring, cara, você pode fazer o sparring que for, pode trazer cara de fora e falar pra ele, vai pra matar o cara. Não é o mesmo sentimento. Não é luta, televisão, cara, todo mundo tá me assistindo. O cara que fala que não pensa nisso é mentira. Tem gente que lida melhor e tem gente que lida pior com esse tipo de pressão, entendeu? Mas na hora da luta ali, aquela adrenalina, aquela temperatura, cara, os caras falam que fica tipo 50 graus dentro do cage, porque daquele monte de luz ali pra coisar, que é quente pra caralho na hora da luta. O cara tá suando, o cara tá tenso, o outro cara do lado dele tá tentando matar ele também, entendeu? Bruce Buffer anunciando. Rola uma tensão absurda, cara, que se o cara não tiver preparado, o cara sente. Então, o ponto que eu quero chegar é o Josh Emmett lutou, aí ele luta com o Bryce Mitchell rápido, mas aquelas horas de octógono ali, cara, faz diferença. Porque os caras chamam de ring rust, né? Perfeito. Que o Dominic Cruz falava que ring rust is not real. Ele falava, não tem esse negócio de ficar do cara enferrujar pra luta ali, né? O Dominic Cruz falava mesmo. Falava, mas tem demais. Inclusive o próprio Dominic Cruz o estilo do Dominic Cruz, de repente, não era afetado, né? Porque o Dominic Cruz não era nocauteador, né, cara? Ele entrava lá, se movimentava muito, andava. Isso ele faz bem no treino e consegue levar pra luta. E ele é um cara extremamente frio. Certo. Então, de repente, ele não sentia... muito o perfil do Emmett, né? Ele não sentia tanto esse impacto, entendeu? Mas isso daí, cara, é um caso, assim, completamente separado, entendeu? Então eu acho que aquela sequência de luta, assim, o cara lutar todo ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, faz muita diferença para um cara que... Tanto que a primeira análise que todo mundo faz é do cara o cara não luta faz 2 anos. É porque é um problema, não é porque, tipo, a gente tá com saudade dele, tá ligado? Que pena, a gente não viu esse cara... Não, tipo, não, esse cara não entra pra lutar ali faz 2 anos. Não é que ele tá em casa 2 anos sem treinar, é que ele não lutou há 2 anos. Isso na hora ali faz uma puta diferença. Só que do outro lado, eu acho que... E aí eu queria sua opinião também. Porque, querendo ou não, o cara mais duro, eu acho que o Little Murphy lutou, até agora foi o Dan Ige, né? E se você compara, tipo, o nível dos adversários que o Emmett já lutou, eu acho que também pode dar algum tipo de confiança de... Pô, por exemplo... Quero dizer, você acha que o Emmett tem medo de alguém, tá ligado? Ele se intimida com alguém? Não. Eu acho que nenhum. O cara quando chega, né? O cara quando chega num patamar que o Josh Emmett chegou, luta até com peso médio. Entendeu? Tipo, o cara não. Eu acho que ele pensa em lutas estratégicas pra carreira dele. Então, tipo, se ele nega uma luta, não é porque tá com medo de lutar com aquele cara. Ele fala, caralho, tipo, esse casamento não é muito bom, eu não posso arriscar tanto assim agora. Então, tipo, eu acho que ele prefere não arriscar uma derrota. Perfeito. Do que uma luta tipo, que nem agora, por exemplo, main event e não sei o que, o cara fala, eu pego, porque isso é bom pra ele, querendo ou não, ganhando ou perdendo, se ele entregar uma luta boa, ele tá no pôster da parada, ele tá com atenção de mídia, e isso
o cara vive da imagem dele também, né? É performance e imagem. É isso que o cara tem. Sim. Entendeu? Porque isso traz grana, traz patrocínio, traz contrato com o próprio UFC. Quanto que de gente vai entrar pra assistir a luta do Josh Emmett porque ele é o main event? É ele que tá carregando esse main event nas costas, porque o Leron Murphy não é um favorito da torcida aí. Entendi. Entendeu? Apesar de ser um prospecto e tal, eu sempre falo isso, cara, o UFC não dá ponto sem nó. O UFC casa lutas que, por exemplo, o Leron Murphy pode se tornar um prospecto ainda mais reconhecido, se ele ganhar do Josh Emmett, ou o Josh Emmett, eles podem vender o Josh Emmett como o veterano brabo que vai continuar lá no topo da parada e eles sabem muito bem fazer isso, entendeu? Então, tipo, um evento que nem esse, ninguém sai perdendo. Justo. E eu acho que do outro lado também o Leron Murphy é um cara confiante porque ele nunca perdeu, né? É um cara invicto, mas tem algumas brechas técnicas. Eu acho que a maior brecha técnica que o Leron Murphy pode oferecer pro Josh Emmett é essa questão dele se fechar quando é encurralado, e ele é ambidestro. Vários momentos ele troca pra canhoto. Só que quando ele troca pra canhoto, ele só joga golpes isolados. Então, se ele troca pra canhoto, ele não entra com grandes combinações. Ele entra ou com chute com a perna de trás ou com um cruzado mais aberto. E esse tipo de cruzado, o Dan Ige abriu o knockdown nele. E eu acho que o Josh Emmett pode muito bem pegar esse time com um overhand, assim, até parecido com o que ele acertou o Bryce Mitchell. Só que eu acho que a maior desvantagem que a gente vai ver é algo que o Topuria expôs muito, assim, sempre ficou claro ali, principalmente para quem gosta de estudar boxe, esse tipo de coisa, mas o Topuria deu um exposed ali nessa brecha, porque o Josh Emmett, assim como alguns lutadores, ele tem um problema que quando ele acerta o adversário, ele relaxa na saída. É quase como se ele se recompensasse por acertar. Então, tipo, ele acerta e pensa, puta, acertei. E nisso ele relaxa. Só que quanto o Topuria, várias vezes, parecia muito que ia pegar. E o Topuria tirava no último instante, assim. Então, pegava o Emmett um pouco relaxado na saída e vinha com contragolpes muito brutos, assim. O Topuria provavelmente estudou isso também, né? Exato. O Topuria, pode olhar a luta com o Emmett. O Topuria sempre pegava de resposta. O Topuria dificilmente era proativo atacando. Ele ia encurralando, ia pressionando com pressão posicional, não com golpes. O Emmett jogar alguma coisa e ele saía, principalmente da mão direita do Emmett, depois que a mão direita passava, ele pegava. Pá, pá, pá. Irado. Esse é o nosso Rios, viu? Né? já dei o corte. Esse é o nosso Rios, Pode postar lá. Então, eu acho que o Leron Murphy é um cara que ele não sai de posição. Eu chamo isso de sair de posição, né? De você tá com a base toda certinha e em algum momento você relaxa. Tem vários lutadores que são pegos por relaxar demais. Um exemplo disso é o Johnny Walker, cara. O Johnny Walker é um tipo de cara que ele acerta muito bem, é muito criativo, tem muita variação de golpe. Mas várias vezes depois que ele acerta, parece que desliga o controle do PlayStation, tá ligado? Ele acerta e desliga. Tipo, mano, o cara só relaxa e sai. Isso. Ele acerta e sai todo descaralhado. Ai, caraca, é muito bom. Então, eu acho que o Emmett tem um pouco disso, não chega a relaxar completamente, mas ele sai de posição. E o Leron Murphy é um cara muito técnico que dificilmente relaxa na luta. Ele consegue manter ali 25 minutos completamente focado sem relaxar. Então acho que o Leron Murphy vai explorar sim essas brechas, cara, por isso. Então, tanto por ele ser mais jovem, pela confiança dele, pode ser tão grande quanto a do Emmett, de estar invicto, e por ter mais vantagem técnica, acho que ele é o favorito. Você acha que ele é o favorito? E você, Rafa? Cara, eu não sei, eu gosto do Emmett, mas eu acho que a idade o que eu acho é o seguinte, ele não tá menos perigoso, ele não tá menos forte, ele não tá menos talentoso, ele tá 1 segundo mais lento do que ele tava 2 anos atrás. Anderson Silva e o Royal Hall. Nossa, nem me lembro disso. O Anderson tava ali, tá 100%, 100%. Só que 3 segundos mais lento que o Royal Hall, entendeu? Eu acho que é isso que o cara perde. Ele perde reaction time, ele perde tempo de resposta. Não é que ele não tem resposta, ele tem resposta, mas já fica muito mais previsível, fica muito mais telegrafado. E no nível que esses caras estão, você pega um cara desse, tipo um Leron Murphy, 32, 33 anos de idade, o cara tá no auge, voando, né? No prime físico dele, meu irmão.
você mexeu o ombro assim, o cara já sabe o que tá vindo, entendeu? Então, tipo, até você levantar e soltar, cara, eu acho difícil. Então, até pelo que você falou do estilão do Josh Emmett, né? Lembra, tipo, um Dan Henderson, que meio que baixa a cabeça eu acho que ele vai ver, tipo, o cara baixou a cabeça, ele já sabe que tá vindo e vai dar 2, 3 passos pra trás e não vai ser pego por isso. Porque, de novo, a última vez que a gente viu esse cara lutar de verdade foi contra o Topuria. E o Topuria, porra, atropelou ele por 5 rounds. Mas, de novo, o Topuria não nocauteou. Não nocauteou, mas a gente não sabe o impacto que aquela luta teve no Emmett ainda, porque abriu a porteira do queixo. A luta com o Bryce Mitchell não é uma base. Sim. Entendeu? Porque o Bryce Mitchell não é um cara ótimo em pé, entendeu? Então, tipo, pro Bryce Mitchell, serviu. O Dan Henderson, o Emmett lá, né? Para um cara na trocação, como é que vai ser, entendeu? Não, a gente não sabe como é que o Emmett vem de verdade depois da derrota do Topuria. Eu falo que o MMA é um esporte ingrato pra caralho, porque entre uma luta e outra, de repente o cara nunca mais volta igual e nunca mais você vê o cara igual. Acontece pra caralho, entre um camp e outro, sempre. O cara entra, larga, pode estar vindo de vitória, não necessariamente de derrota, entendeu? Mas aí o cara chega, perde uma. Aí o cara volta, perde outra. Aí o cara volta, perde outra. Acabou. Tipo lá, Chris Weidman. Ele faz a luta com o Luke Rockhold, ele nunca mais voltou igual. Depois daquela surra lá, tirou queixo, né, confiança, tudo o Chris Weidman nunca mais voltou igual. O próprio Dan Henderson, ele nunca tinha sido nocauteado. Depois que o Belfort nocauteou, começou a vir uma série de nocautes, né? Isso mesmo. É isso mesmo. A vitória de Lerone Murphy no sábado. Faz a bet, velho. Tô brincando. Eu nem sei quem que é. O Lerone Murphy eu imagino que é muito, muito favorito, né? É mesmo? Não sei. Eu não sei também, mas eu acredito que é. Eu nem me preparei de site de aposta, de odds, nada pra fazer isso. Mas é isso. Jesus. Tamo junto, então. Irmão, até sexta-feira que vem. Valeu demais. Vamos que bora. Valeu. Falou. Tamo junto.